atendendo ao chamado. O apóstolo Paulo à noite teve uma visão. Se apresentava diante dele um varão de Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo fabricava tendas. Será que ele tinha uma tenda que não teria conseguido terminar no dia anterior? E tinha planos de no dia seguinte terminar de fazer a tenda para entregar, caso alguém tenha encomendado, ou deixar de pronta entrega, caso alguém chegasse interessado? À noite ele teve a visão. Paulo atendeu ao chamado. Se ele tinha uma tenda para terminar de fazer, ele deixou para segundo plano. Não era uma tenda que impediria ele de partir para a Macedônia. A atitude do apóstolo Paulo nos chama a atenção, nos faz refletir. Primeiro o reino de Deus. Que nada venha nos prender a um chamado específico, urgente. É preciso deixar tudo e ir atender. É um telefonema? É alguém que bate no portão? Alguém está precisando de nós? Alguém ordenado por Deus nos chama para ir orar por alguém. Isto não é coincidência, é uma missão para mim e para você. Lembro-me que alguns anos atrás bateram no meu portão para que eu fosse orar por uma senhora que era cliente nossa na feira. Alguém falou de mim para ela. O que me deixa mais alegre é que a indicação vem primeiro da parte de Deus. Lembram de Davi? Saul estava vazio, o Espírito do Senhor tinha se retirado dele e um espírito mau passou a atormentar. Então os criados de Saul disseram: diga ao Senhor a teus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau vier sobre ti, então tocará e te acharás melhor? Disse Saul: buscai-me então o homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos jovens: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, vejam só, entre seus irmãos, ele era o único que tocava instrumento. E seus irmãos? Seus irmãos eram ocupados, alistados no exército do rei Saul, procuravam agradar aquele que o alistou. Davi era um simples pastor de ovelhas e aprendeu a tocar harpa. Nada acontece por acaso, por mínimo ou simples que seja, lá na frente vai abençoar a vida de alguém ou abençoar muitas vidas. Para refletir, Deus olha para as qualidades. Então aqueles homens disseram: tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Então fizeram uma lista das qualidades de Davi. E lá foram os homens em busca de Davi. Aí você pergunta: o que diz a lista? A lista diz: sabe tocar, é valente, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Maravilha! Davi chega na casa de Saul, e todas as vezes que o espírito mau se manifestava, Davi tocava sua harpa e o espírito mau ia embora, e Saul se sentia aliviado. Então vemos Davi sendo indicado por aquele jovem que o indicou a Saul, mas primeiro foi indicado por Deus, porque era conhecido de Deus por sua vida exemplar. O Senhor Deus confirmava seus passos. Bom, voltando ao assunto anterior, vieram me chamar para orar pela tia, e quando oramos por alguém, esperamos que ela vai ficar bem. Orei por ela, falei que só Jesus salva, que não há salvação em mais ninguém, que só Ele morreu na cruz. Quando é 6 horas da tarde, as moças vêm me avisar que a tia havia falecido. Fiquei pensativa, mas logo o Espírito Santo me esclareceu que eu fiz a minha parte. Ela fez a parte dela e Deus fez a parte dele. Eu obedeci o chamado, ela ouviu a palavra e refletiu, e Deus decidiu o melhor para ela. Então tranquilizei o meu coração.
Mas alguns anos atrás, ouvi uma mensagem e o pregador falava que um pastor recebeu uma ligação de uma mulher que pedia para ele que fosse em seu apartamento orar por ela, e se ele não chegasse em determinados minutos, ela iria se jogar do prédio. E aquele dia era a final da Copa do Mundo. Então o pastor decidiu que ia esperar todo aquele movimento passar. E ele iria. Ele chegou tarde demais. A mulher se jogou do prédio. Se foi por conta de toda a movimentação das finais da Copa, ou se foi para ver as finais, só Deus sabe. Mas o não atender ao chamado causou aquela tragédia. O mesmo pregador falou que estava sendo realizada uma campanha evangelística e o pregador da noite, antes de entrar para o ginásio, uma mulher pediu que ele fizesse uma oração por ela. Ele disse que já estava atrasado, precisava cumprir seu compromisso, disse que voltaria, que na volta fazia oração por ela. Quando terminou o trabalho, foi ao local e lá tinha muita gente. Então as pessoas disseram: ela morreu dizendo que queria oração porque queria se reconciliar. Então ele chegou tarde demais. Tinha que cumprir a agenda para uma grande multidão. Deixou de atender um chamado enviado a uma só pessoa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Senhor, nos ajude a atender e obedecer o chamado.